Bom dia, glória a Deus, bom dia com muita alegria, na presença do Senhor nosso Deus, nesse dia que Ele preparou para cada um de nós. Esse é o Seu Falando de Vida, onde falamos da palavra, meditamos, e nessa manhã nós vamos meditar no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 11, lá no versículo de número 2, que diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, falando contra os falsos apóstolos, né? Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boamente o suportais. Aqui Paulo está falando da astúcia, está falando aqui do engano, Paulo está falando da sutileza, né? Paulo está falando aqui que ele teme, porque ele é zeloso pelas pessoas que o Senhor colocou na vida dele. E ele fala, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, né? Como é que a serpente enganou a Eva? Enganou com palavras doces, palavras, né, simples. Como é que a Eva foi enganada, ludibriada a fazer o que o Senhor disse que ela não poderia fazer? Com conversa mole, com conversa simples, né? Sabe que um grande ditador, um grande líder, ele tem palavras doces, ele tem palavras suaves. E aí Paulo fica preocupado. E Paulo fala aqui, no livro de 2 Coríntios, de 3 coisas que são muito perigosas. Né? O outro Jesus. Então aqui você vê que Paulo fala assim, olha, eu temo, né? E fico preocupado, porque vão pregar um outro Jesus. Né? E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Né? Pessoas sendo enganadas com palavras fingidas, palavras doces, pregando-se um outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Pregando uma outra palavra, porém doce, amaciada, né? Uma palavra que coloca o homem no centro, né, da vontade, no centro da vontade humana, e não mais Jesus como líder. Coloca Jesus em segundo plano. É muito comum você ver em alguns carros, algumas frases assim, eu sonho e Deus realiza, como se Deus fosse executor de sonhos. Daqui a pouco vão colocar uma nova teologia, que Jesus é obrigado a perdoar a gente 7 vezes 7, né? Ou 7 vezes no mesmo dia. Por quê? Porque esse é o outro Jesus. Paulo fala assim, eu tenho me preocupado também para vocês não receberem outro Espírito. Né? Então, além de um Jesus fraco, de um Jesus, né, muitas vezes submisso à vontade humana, se prega um outro Espírito, né? Uma outra situação, um outro contexto de espiritualidade. E aí Paulo fala assim, eu temo ainda que seja pregado um outro evangelho, né? Por quê? Porque tudo isso acontece nos dias de hoje. É contextualizada essa palavra. Então fique preocupada, fique alerta com o que você ouve, com o que você recebe. Fique alerta. A palavra do Senhor, ela nos confronta, ela é uma espada de 2 gumes. Não aceite na tua vida um outro Jesus. Um Jesus que só te ama, mas é um Jesus que não te corrige. Não aceite receber um outro Espírito a não ser o Espírito Santo, que vai te conduzir, que vai te convencer do pecado e do juízo. Não aceite outra pregação. Não aceite a pregação humana, que tira Cristo do centro e coloca o homem. Não aceite outro evangelho. Aceite o verdadeiro. O evangelho que Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para transformar o homem. Cuidado com o evangelho que torna Cristo fraco e o homem forte. Cuidado com o evangelho que traz o homem para o centro e não Cristo. Então fica aqui o meu recado, o recado da palavra do Senhor. 3 coisas que o inimigo vão tentar te enganar. Um outro Jesus, um outro Espírito e um outro evangelho. Senhor, muito obrigado por esse dia, te louvamos por tudo. Livra-nos de toda essa malignidade, nos dá discernimento espiritual para continuar a nossa caminhada em direção à Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, abençoa esse dia, derrama a Tua graça, Pai. Nós te esperamos todos os domingos
18 horas e 30 minutos, Igreja Cristã da Família, Rua Maria Lucinda, número 30, Centro de Guarulhos. Lembre-se, juntos somos mais fortes para a glória de Deus.